Hoje nós vamos falar de um tema que chama poluição da alma. Eu já tenho anunciado isso há muito tempo que eu vou falar disso. Isso nasceu na minha caminhada com Deus. Estava eu a caminhar com Deus e eu comecei a olhar para o lado e ver só prédios. E eu saio, irmãos, normalmente às 6 da manhã, 10 para 6, muitas vezes 5 e meia, e fico caminhando até mais ou menos entre 7h45 e 8 horas, porque eu não marco o horário. Muitas vezes quando eu chego em casa é que eu vou ver a hora, mas normalmente dá mais ou menos 2 horas de caminhada pelos trajetos que eu faço. E aí eu estou andando e eu comecei, Deus, eu venho aqui para te ver, eu venho aqui para relacionar com você, eu venho aqui porque eu quero ter o prazer de estar na tua presença, eu quero andar com o Senhor, eu não quero mais simplesmente chegar ao Senhor para pedir coisas. Aliás, eu só tenho uma coisa para pedir ao Senhor: me dá 3.000 igrejas em Portugal, uma em cada cidade, eu estou satisfeito, eu não preciso pedir mais nada, não é verdade? Então assim, que o meu sonho é ver Portugal com o evangelho acontecendo em cada cidade. Esse é meu sonho. Esse é o objetivo de eu viver hoje. Eu falo para você, é o objetivo de eu viver. Eu sonho com isso, eu ando por isso, eu oro por isso todos os dias. E eu falo para ele, olha, vou te pedir o que eu venho te pedir. É isso. Oro pelos irmãos, Deus, entregue nas suas mãos. O teu Espírito Santo é que convence, o teu Espírito Santo é que fala, e começa a bater papo com ele. E comecei a olhar, e de repente eu quero ver o Senhor. E eu olhei, era só prédios. Olhei para cima, olhei para o lado, assim para cima, muitos fios. Comecei a olhar para o céu, estava um dia fechado de nuvem. Eu falei, Senhor, a Bíblia diz que quando eu olho para os céus é da onde vem o meu socorro. Fala comigo. E Deus começou a falar essa palavra comigo. O homem poluiu de tal forma a terra que é quase impossível você olhar para o céu natural. Por quê? Quando as luzes estão ligadas, você não vê o céu. É impressionante. Sai de madrugada à noite e tenta olhar para o céu. Não vai se isolar, tu vai precisar olhar na cidade. A luz natural do homem, ela te distancia do céu. E aí Deus, eu já falei isso, né, ele fez um milagre. Ele abriu os céus e eu vi o anjo do Senhor passar na minha frente. Eu cheguei em casa desesperado. Então eu entendo que isso aqui é para nós. Agora, para eu falar sobre isso, eu queria ler primeiro o texto de Colossenses capítulo 3. Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Fala comigo, coisas de cima, são de cima. Coisas que vêm do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, o texto que Deus usou para me atrair é buscar as coisas de cima. Muito obrigado, amor. Olha só. Então, assim, para falar das coisas de cima, eu preciso falar um pouco das coisas de baixo. Porque as coisas de baixo você vê. Você vê casa, você vê carro, você vê poluição, você vê tudo que acontece na Terra. Você tem notícias do que acontece na Terra. E nós vamos começar a falar da primeira coisa, da poluição visual. A poluição visual, ela acontece num sistema estético. Uma vez eu e Rita estava andando lá em Goiânia, na cidade que eu nasci, e entramos numa rua e de repente olhamos para aquela avenida. A gente não conseguia ler a segunda placa. Imagina a terceira, a quarta, a quinta. Eu fui em várias imagens, não está aqui, mas eu fui em várias imagens no Google para ver sobre poluição visual. Cidades como Nova York, cidades na China, né? Cidades, grandes capitais do mundo. Você não consegue, se você for dirigir baseado nas placas e não hoje no GPS, você se perde. Eu vi uma que eu assustei. Tinha tanta placa, que a placa que indicava a saída, você não via. Outra que eu achei muito engraçada foi uma rua, né? E você sabe que essa do Brasil, tem postes uma atrás do outro, assim, sequencialmente de tantos metros tem um poste. É assim, não é? Nas ruas. Só que em cada poste tinha uma placa que era proibido estacionar. Mas tinha tanta publicidade entre os postes que eu entendi por que o governo fez aquilo. Porque o cara passa o primeiro poste, é proibido estacionar. Depois tem tanta placa, ele não vê o segundo poste. Então ele põe mais uma placa, mais uma placa. Sabe? É uma placa em cada poste proibido estacionar. Eu achei aquilo absurdo em termos de colocação de placa, mas eu falei assim, eles estão tentando mostrar que é proibido estacionar nesse lugar. Por quê? Ninguém consegue ver. Então a poluição visual. Quando as informações visuais presentes no ambiente se encontram desordenadas ou excessivas, a qualidade de vida das pessoas é afetada.
Quando a informação é em excesso, a qualidade de vida das pessoas é afetada. A organização de um espaço interfere diretamente no rendimento do ser humano. É igual você imagina um motorista, né? Que fica distraído com as placas. O que vai acontecer? Acidente. As propagandas em excesso, elas distraem a pessoa daquilo que ela tem que fazer, daquilo que ela tem que estar focada para atingir o seu objetivo. Então isso chama-se poluição visual. Alguma pessoa já viu isso nas ruas? Já observou isso nas placas? Né? Quando você tem cidades aí fora que é turismo, e nessas esquinas onde tem tanta publicidade, você não consegue ler todas as publicidades. Então é informação em excesso. E elas, irmãos, desenvolvem sintomas de estresse e transtornos de hiperatividade, sabe? Porque os olhos das pessoas não descansam. E isso é tão interessante, é igual a pessoa que fica o dia inteiro no telemóvel. Eu fiz um teste isso aqui. Eu falei, eu vou assistir vídeos engraçados e vou determinar a hora que eu vou parar. Determinei. Você sabe que eu não consegui? A cabeça estava assim, não conseguia dormir, ver mais um. Eu fiz um teste. Aí eu falei, não, tem que desligar essa porcaria. Desliguei e pus para lá. E a cabeça ficou funcionando quase 1 hora para eu conseguir dormir. Por quê? Porque o sistema de publicidade hoje, do Google, do Netflix, dessas redes, é para te manter preso. Tanto que quando você pesquisa, por exemplo, você pesquisou um carro. Esses tempos atrás, eu estava com a ideia de comprar um carro. Depois Deus falou que não era para comprar, eu parei, mas... Porque eu pesquisei, hoje eu abro o computador, eu estava lá em casa, trabalhando no computador, vou pesquisar coisa na internet, a primeira coisa que aparece, ou vou fazer outra coisa, aparece a publicidade do lado de um carro. E qual carro? A marca que eu pesquisei. Então, a publicidade é excessiva, ela te cansa, aí fica aquela coisa piscando no lado do computador, aí você desliga, você põe que não quer, passa um pouquinho, né? 1, 2 dias, começa a aparecer de novo. Isso é publicidade visual. Então, as propagandas, elas distraem as pessoas. A poluição sonora. Eu estava a gravar uns vídeos, não sei se vocês viram, de madrugada, né? Estou andando de madrugada na rua, quando não tem quase carro nenhum. Estou orando e gravo uns vídeos. Por quê? Porque Deus falou para mim, estimula as pessoas a orar. E eu percebi que aquele videozinho vem daí, né? Estou caminhando com Deus, Deus é a minha prioridade, já espalhou pelo mundo. Tem pessoas praticando aquilo que eu estou praticando hoje e já me escreveram por causa disso. Achei tão interessante isso. E a gente é tão pequeno, né, para influenciar tão grandes pessoas, mas começa a surgir. Deus falou, eu pus. E eu comecei a pôr. E um dia eu cheguei em casa, a Rita falou para mim, olha, não deu para ouvir direito o que você estava falando. Não sei se o microfone... Não, o microfone estava aqui, mas é que passa carro, passa barulho, tudo. Poluição sonora. A poluição sonora atrapalha aquilo que você tem que fazer com qualidade. E prejudica a nossa audição. Você pode ver que tem aquela turma que gosta dos carros. E começa... E passa e você está na rua, você está... vontade de matar o sujeito, né? Porque você está precisando falar no telemóvel, você está... E liga do seu lado, principalmente em algumas cidades do Brasil. Eu e Rita ficamos hospedados no Rio de Janeiro, em Realengo. A gente estava na casa, a não sei quantos quilômetros, e o barulho estava... Você não dormia, né? Poluição sonora. Lá em Santarém nós moramos, no final do nosso quarteirão, na esquina, tinha uma boate que funcionava a noite toda. A nossa cama tremia pelo som. Isso é chamado poluição sonora. Tem a poluição ambiental, né? E que é qualquer atividade que causa danos ao meio ambiente. É resultado da liberação de excesso de poluentes, garrafinhas plásticas. Vocês vêem muita publicidade e você vê até pessoas fazendo assim, vamos mudar, não pode acontecer. Mas o próprio cara que põe no carro dele uma publicidade, ou que fala, ele joga um papel pela janela, sabe? Ele joga ele não põe a garrafinha de plástico no plástico, ele põe muitas vezes no outro. E eu estou aprendendo isso, porque nós fomos, a nossa cabeça foi trabalhada de forma que nós não adotávamos esse sistema. Eu estou aprendendo a separar lixo depois que eu casei com a Rita. Para mim é tudo para o mesmo lugar. Lixo é lixo, né? Mas nós mesmos temos essa dificuldade. Água contaminada, os rios contaminados. Eu estava do lado eu estava numa cidade fantástica, Barueri, eu fiquei encantado, toda verde, toda bonita, muito bem organizada, porém, passa do lado um rio chamado Tietê. À noite, meu amigo,
eu deixava a janelinha do banheiro aberta, né, no nosso quarto, que o mais Esther estava hospedado, para poder, assim, respirar um ar. Mas quando você entrava do quarto para o banheiro, vinha o cheiro. É horrível. Isso é provocado pela poluição ambiental. Mata animais, contamina a água e etc. Tem a poluição do ar, a poluição atmosférica, que é os gases que são lançados, principalmente por carro, dióxido de carbono e etc. E nisso aí, na minha caminhada, foi o dia que Deus falou comigo. Por quê? Porque eu estava andando e passou um carro a gasolina. E eu pensei, esse não vai deixar cheiro nenhum. Irmãos, o carro já tinha virado 2, 3 esquinas para lá. Eu, de acordo, eu ia caminhando. Eu ia sentindo o cheiro do combustível que ficou no ar. Eu falei, Jesus, esse negócio é sério mesmo. Minha cabeça começou... Eu não estou aqui para dar aula de poluição. Eu vou falar de poluição mental. Mas assim, é só para os irmãos entenderem que você vive num mundo poluído. Ok? Né? Naturalmente falando, a gente vive num mundo poluído. As doenças que são causadas, câncer, doença respiratória, são tudo por poluição do ar. Sabe? Então, assim, a poluição térmica está destruindo os polos, derretendo os polos. Então, se você está vendo isso na televisão, eu estou só citando para a gente acordar, tá bom? Para a gente acordar para aquilo que eu vou falar. A poluição do solo, são os agrotóxicos jogados na terra. E ontem eu achei lindo, porque eu e a Rita assistimos eu assisti só um pedaço, a Rita assistiu mais, que é o príncipe da Inglaterra, o pai, como é que é o nome dele? Carlos, né? E ele tem uma herdade, naquela herdade dele, são 500 e tal quilômetros de herdadezinha que ele tem, ele proporciona pessoas alugar espaços e todo o trabalho que ele quer que faça seja limpo dessas coisas tóxicas. Então, quando a pessoa tem um projeto, que coisa, ele mesmo proporciona, é lógico que ele recebe uma renda daquilo, mas ele proporciona produção de coisas biodegradáveis e etc. Eu achei interessante que a gente vê o homem lá, pensa que ele vive só do dinheirinho que recebe do governo. Ele produz rendas, mas ajudando pessoas a fazer aquilo. Eu achei muito interessante, a limpar a natureza. E nós, muitas vezes, estamos destruindo cada vez mais. A poluição radioativa, lá em Goiânia, na minha terra, uma vez tiveram que fechar uma rua, tiveram que cimentar toda a rua, porque sabe aquela coisinha que eles põem no peito para tirar a chapa? É o raio-x, sabe? Aquela placa. Uma pessoa simplesmente quebrou uma e saiu um gás azul, coisa azul, e aquilo contaminou toda a rua, tiveram que fechar a rua, tiveram que cimentar toda a rua para que aquilo não pudesse contaminar mais pessoas. Muitas pessoas tiveram problemas e até hoje tem, por causa daquilo. O mais famoso é Chernobyl, todo mundo conhece. Né? Agora, toda poluição, ela tem um ponto de partida para despoluir. E o ponto de partida é a sensibilização. E qual é a função do pastor? Sensibilizar os irmãos para a sua poluição da sua alma, da sua mente. E é com esse propósito que eu estou aqui hoje. Amém? Vamos falar de poluição da alma? A alma, irmãos, pode pôr aí, ela é poluída através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Paladar, olfato, visão, audição e tato. Esses são os 5 sentidos, ok? Como é que você sabe de uma coisa natural existe? Por quê? Quando você cheira, você sente a poluição do ar. Quando você come, né, você sente o sentido, o sabor do fruto. Quando você toca, você tem a sensação de tocar e aquele ato de você tocar produz um contato com a situação. E a visão é aquele ato de você ver o que está acontecendo. Por isso nós citamos muito rápido sobre as poluições, que eu tenho certeza que os irmãos já conhecem, não precisa a gente aprofundar muito. Eu tenho muita coisa anotada, mas o tempo não nos permite. Então, o paladar é o sentido do gosto, do sabor. Olfato, o ato de cheirar. Visão, o ato de ver. Audição, o ato de ouvir. Tato, o ato de tocar. E eu quero abrir com um texto de Provérbios, capítulo 20, verso 27. Nós vamos dar muito texto da Bíblia, ok? Que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do corpo. O Espírito do Senhor é a lâmpada, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do corpo.
a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito as coisas que são de Deus. É o Espírito de Deus que traz no nosso espírito a revelação daquilo que precisa ser transformado no nosso interior. Então, assim como o nosso ser físico possui esses 5 sentidos que nós falamos, qual que é? Paladar, fala comigo, paladar, né? Olfato, visão, audição e tato, ok? Também o nosso ser espiritual desenvolve a sensibilidade através desses sentidos no seu interior. A edificação, aqui que está uma revelação profunda, de nós mudarmos a estrutura nossa. É nós entendermos que aquilo que nós vivemos no natural, que Deus construiu no natural, expressa tudo aquilo que Ele quer mostrar no nosso espiritual. E quando nós entendemos isso e usamos esses sentidos para o espiritual, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, olha só um texto. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Quais são essas faculdades? Os sentidos, só que eu estou te falando agora nesse sentido interior, no espírito, ok? Né? Tem as suas faculdades espirituais exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E a Bíblia, ela comprova esses sentidos espirituais em nós, e ela nos dá como nós despoluirmos a nossa alma, para experimentar a riqueza de relacionar profundamente com Deus. Eu tenho certeza que você não vem na igreja por causa de uma reunião. Eu tenho certeza que você não vem na igreja por causa de um colega e de um amigo. Eu tenho certeza que você está aqui hoje, e quem está nos assistindo, porque muitos me ligaram e não puderam vir, porque estão gripados, coisas assim, ok? Sabe, eles querem, na realidade, buscar a intimidade do relacionamento com Deus. E para isso nós precisamos exercitar esses sentidos dentro de nós, ok? Então, irmãos, a Bíblia comprova isso. O primeiro que nós vamos falar é o paladar. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Olha só, a palavra de Deus é doce ao nosso paladar. O que é isso? Eu tenho que aprender a comer a palavra de Deus. Se eu quero despoluir a minha alma, porque, vamos ser sinceros, como que você polui a sua alma? Passa o dia inteiro num tipo de filme que você assiste. E eu te garanto que você vai reproduzir muito das coisas que você passa assistindo só daquele filme. Se você assiste só um tipo de série, só um tipo de informação, naturalmente você vai reproduzir essa informação. O que você é hoje? As informações que você recebeu desde o seu nascimento, através dos seus pais, através dos seus professores, através do mundo, dos seus colegas de trabalho. Então você reproduz o quê? O meio ambiente, as informações que você recebe daquele meio ambiente, ok? Então, como você reproduz isso, o que Deus fala agora? Vamos ter que reprogramar o sujeito. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Fazer de novo é reprogramar o nosso espírito, para experimentar o melhor de Deus. E eu acho isso fantástico. Então ele fala que quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então, quando você lê a palavra de Deus, você lê por obrigação, para ter entendimento, ou para experimentar o sabor? É para experimentar o sabor. Eu estou lendo o final de fevereiro já, tá? Do que eu leria hoje. Porque assim, não é porque... Irmãos, eu vou ser sincero, eu tive a mesma dificuldade de chegar nesse nível que hoje eu já estou. E eu estou longe de muitos que estão mais à frente de mim, mas eu quero mais de Deus. Então, todas as vezes que eu termino a minha caminhada, eu paro, abro a Bíblia, as meninas muitas vezes entram na cozinha, né? Eu estou lá com o meu cafezinho, minha coisa, e estou lendo a Bíblia, 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 porque eu quero que essa palavra doce, desce na minha boca, que é gostoso comer aquilo que é bom, é ou não é? Eu cheguei lá no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, aonde tem um enroladinho de queijo? Isso é para os goianos, né? Aonde tem uma pamonha, né? Por quê? Porque eu quero comer o que é bom, e porque eu gosto do que é bom, né?
me cuidei para não engordar, vocês podem ficar tranquilos, não engordei nem 1 quilo, graças a Deus, né? Mas assim, mas que eu comi tudo que eu gostava. Tem uma rosquinha que você não acha em lugar nenhum, que ela derrete por dentro assim o sabor da coisa. Aquilo você põe na boca, desmancha. Ó, percebe? Né? Igual quando eu cheguei aqui e a Sol mandou um bolo de milho lá para casa de presente. Meu amigo, aquilo é um prejuízo para quem não quer engordar. Porque bolo de milho, sabe assim? Aí põe na boca, que coisa gostosa. Então assim, comer o que é bom. E a palavra de Deus é boa. Olha o que diz, que a palavra é doce ao meu paladar. Fala comigo, a palavra de Deus é doce ao meu paladar. Achadas as suas palavras, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Irmão, a Bíblia não é um livro de condenação. A Bíblia é uma carta de amor, escrita para nos proteger, para nos trazer gozo e alegria. Então, quando lemos a Bíblia, comemos a Bíblia, né? Alimentamos da Bíblia, nós estamos satisfazendo o nosso paladar. Amém? Próximo, olfato. Olfato é o que entra pelo nariz, é o cheirinho, é a fragrância. Olha o que diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância. Quanto mais você conhece a Deus, mais perfumado fica o teu dia. Mais agradável fica o teu dia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gostoso é viver o teu dia. O cheiro das coisas muda. Eu vou te falar, essa parte natural que eu te mostrei não vai mudar. Pode vir Greenpeace, fazer o que for, não vai, não tem jeito. A natureza do homem, ela é pecaminosa. E a natureza do homem é fazer coisas erradas. Muitos defendem coisas certas, mas depois fazem errado. Eu falo de mim, eu era um cara, entre aspas, certinho, conhecido como certinho, mas o que eu ensinava nas salas de aula para os jovens e adolescentes, eu saía para a rua e fazia tudo errado. Aí você fala, como? Porque o ser humano sem Deus, ele é escravo do diabo. Então ele faz a coisa para melhorar a vida dele, com objetivos obscuros por trás disso. Mas quem tem Deus, pode mudar o seu interior e mudar a sua vida. É muito gostoso. Então manifesta a sua fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Faz assim. É tão gostoso respirar, não é? Agora imagina, você é para Deus. Deus respira e sente o seu cheirinho, por causa da obra que Cristo fez na sua vida, porque Ele te purificou, Ele te perdoou, Ele te sarou, Ele te salvou, e você tem essa liberdade de ser isso para Deus. Sabe, irmãos, quando eu erro, eu entro em desespero, eu falo, Deus, por favor, me perdoa, porque eu não quero errar contra o Senhor, não quero errar contra a minha família, não quero errar contra os irmãos, eu entro em desespero. Só eu sei o que eu sofro por dentro, por causa disso, porque eu quero ser sempre bom perfume diante de Deus. Olha só, tanto nós que somos salvos como nos que nos se perdem, para estes o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. Aqueles que andam com Cristo têm aroma de vida, e quem tem aroma de vida atrai vida, atrai relacionamentos saudáveis, atrai amizades saudáveis, atrai, sabe, é muito gostoso ser o perfume de Cristo. Então o olfato, você tem que desenvolvê-lo. Para quê? Para você cheirar o perfume de Deus. Eu vou te falar uma coisa que a gente faz muito errado. Quando a pessoa erra, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o erro. Mas a pessoa muitas vezes ela já mudou e está tentando mudar e tudo. E eu gosto de olhar a mudança que há na pessoa e a possibilidade dela chegar totalmente transformada. Sabe por quê? Porque eu olho para ela como bom perfume de Cristo. Eu falei, Deus olha para ela e fala assim, ainda mais irmãos, eu estou falando de irmãos mesmo, irmãos em Cristo. Muitas vezes um irmão erra com o outro, ele já, mas esse irmão não tem jeito, esse irmão não vai a lugar nenhum, nós não conseguimos nunca ajudar ele, mudar. Não, sabe, eu tenho mudado isso na minha vida, sabe? Eu olho para os irmãos e falo assim, não, ele é bom perfume de Cristo, ele falhou, mas ele vai mudar. Ele tomou direção para mudar, ele disse que vai mudar, ele expressou que quer mudar, então eu acredito que ele vai mudar. E Deus, quando olha para nós,
não é pelos erros que nós temos, mas é pela decisão que nós tomamos em Cristo Jesus, de mudar, de aceitar Ele, de receber Ele, sabe? De deixar Ele trabalhar em nós e assim mudar, sabe? O fato é muito legal. Vamos falar da visão, né? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti está o manancial. O que é visão? É aquilo que você consegue visualizar. Então, se você passa o dia poluindo a sua alma com coisas que não são de Deus, o que vai acontecer contigo? A sua mente vai começar a trabalhar de forma, sabe, o seu coração a fazer as coisas de forma errada. Irmãos, o segredo é encostar em Jesus, olhar para as coisas de cima de Deus, pensar nas coisas de cima. Você quer deixar de fazer uma coisa errada? Quem quer deixar de fazer coisa errada? Eu quero, sabe? Pensa nas coisas de cima. Quando dá vontade, ninguém aqui nunca teve vontade de fazer coisa errada, não, só eu, sabe? Não dá vontade, assim, a gente brinca com aquele negócio do trânsito, mas não é só do trânsito, não. Sabe, se você passa na frente do caixa multibanco, você está sem dinheiro no bolso, né? Você fala, se saísse uma nota voando dali, eu pegava. Né? Vocês já pensaram nisso, né? É usar coisa que ninguém usa, né? Porque aí o pessoal começa a pensar, falar, eu já fiz isso, né? Porque do trânsito é muito fácil, o cara, você quer matar o sujeito, isso é normal, mas assim, né? Pensar nessas coisas assim do dinheiro, né? Pensar em matar a mulher, matar o filho, matar coisa, quando te enche as paciências, ou quando você enche dela, ela quer te matar, todo mundo pensa, desculpa, todo mundo fala. Aí você fala assim, peraí, como é que eu posso vencer isso? Pensando nas coisas do alto. É ou não é? Eu começo a pensar nas coisas de Deus. Eu vou falar para vocês, quando eu me converti, eu não prestava, literalmente. E o que me mudou foi que o meu Life Grupo me recebeu de tal forma que toda vez que eu estava desesperado de fazer coisa errada, eu tinha uma moto, eu corria lá para casa do Life Group, fora do horário. Eu visitava os irmãos. Aí chegava com a pizza, aquela pizza dividida em quadradinho, né? Cheio de palitinho em cima, sabe? Aí chegava, galera, a pizza aqui. Estava pensando em pecar, né? Mas aí chegou. A conversa dos irmãos era, você viu lá o que aconteceu naquela reunião? O senhor foi curado, Deus fez isso na China, Deus fez isso na Europa, Deus fez isso lá no estado do Rio de Janeiro, eu morava em Goiânia. Aí pronto, saía de lá sem vontade de pecar. Por quê? Estava falando e pensando as coisas do alto. Então eu vou falar, irmão, se você tiver vontade de errar, matar um, liga para mim e vai lá para casa. A gente vai falar das coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai passar à vontade. Passa ou não passa? Que é assim que a gente vence a nossa alma. Então a visão é aquilo que você vê, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, para você saber qual a riqueza de Deus, a herança de Deus, o propósito de Deus, tudo que Deus tem para a sua vida precisa iluminar o coração, você precisa ver com os olhos que Deus vê. Precisa passar colírio do Espírito Santo nos olhos. Porque se a gente for olhar para as coisas do mundo, se a gente for assistir o jornal o dia inteiro, você morre de Covid às 8 da noite. Não é aqui não, é no mundo inteiro. Estive agora no Brasil, várias cidades, né? Todo mundo, pra vocês terem uma noção, quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim, cuidado, você vai encontrar com seu pai tem 90 anos, você vai matar seu pai, vai se sentir culpado. Eu falei, não, se ele morrer, vai morrer feliz, porque ele me viu, pescou comigo, brincou comigo, então eu não vou me sentir culpado, não. Meu pai fala, ele tem 90 anos, ele disse que ele está dentro de uma seringa, se Deus apertar, ele passa para o outro lado. Ele já aceitou Jesus, eu fico tranquilo com isso. Então assim, o que acontece? Sabe? Meu pai estava feliz de me ver. Nós fizemos exames antes de vir, né? Eles fizeram, não deu nada, 90 anos, né? Os dois fizeram, eu e Esther fizemos, não deu nada, porque a gente é obrigado a fazer para vir para cá, sabe? Mas eu falo para o pessoal, eu não pego nem gripe. E eu não tenho vergonha de falar isso, não, eu não aceito. Aí, não vou ficar doente por andar num avião, não vou ficar doente por coisa. É lógico que eu tenho a precaução, eu ponho a máscara, aquela coisa toda, tudo. É horrível viajar num avião de máscara, né, Teté? A gente fica desesperado, mas assim, dá vontade de tirar, falar, eu quero pôr a cara para fora da janelinha do avião e sentir o ar, né? Percebe, né? Dá vontade, né? Aí, distanciamento social, fizemos uma viagem dentro do Brasil, não tinha uma cadeira vaga dentro do avião.
Que distanciamento social é esse? Entende? Então não adianta, irmãos. Nós vamos viver o mundo está aí, as casas estão aí, os fios estão te atrapalhando, sabe? Os céus é arranha-céu, você olha para o céu, você não consegue ver, as luzes te atrapalham ver. Abre os seus olhos espirituais, passa colírio, vai para o seu espírito que você vai ser feliz, independente das circunstâncias de que você está vivendo. Independente, abra os olhos. Nós precisamos abrir os olhos. E nós não precisamos só abrir os olhos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Sabe, querido? Pode passar aí, filho. A audição. Esse texto de Elias aqui, ele é muito interessante, porque Elias, ele é o profeta de Deus, e ele vai a Acabe, e ele fala que vai chover na região. Isso depois que ele enfrentou os profetas de Baal, está tudo nesse texto. Mas lá no finalzinho do texto, ele chega e fala, olha, vai chover. Então, havia um tempo, né, que estava sem chuva na região, e ele falou para o mocinho dele, vai lá e olha, vê se tem alguma nuvem. O mocinho ia, vejo nada, Elias. Vai lá, vê de novo. Uma hora o mocinho viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Veio e falou para ele, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele ia, corre, avisa que vai chover. Olha, abrir a visão espiritual. Ele viu uma pequena nuvem da mão de um homem, mas porque Elias conhecia o Deus que ele servia, e a palavra de Deus vinha através dele, ele avisou, pode correr, que vai chover. Olha a visão. Por que Elias viu? Porque ele viu espiritualmente. Ele não viu, não estava o céu negro, fechado, né? A trovoada, não estava nada disso. Havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem, sabe? E ele sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Imagina, você chegar ali agora, né? Choveu hoje essa noite, mas você chegar ali e olhar para o céu agora, que já está um pouco aberto, e falar, corre gente que vai chover. Todo mundo olha para o céu e fala, vai não, não é assim? Por quê? A visão dele está no natural, mas se Deus te mostrou que vai chover, pode correr, porque vai chover. Então, abre os ouvidos para ouvir. Acabe tinha que abrir os ouvidos e falar, olha, o profeta está falando. Quantas vezes você ouviu o profeta falar para você que a situação pode mudar, que a circunstância pode ser transformada, que você precisa simplesmente tomar posse e começar a viver de forma diferente, porque muda a situação, aí fica na cadeira, não sei não, isso é coisa de pastor. Irmão, eu só me tornei pastor porque fui obrigado a receber um título, eu fui pastor antes de título. Sabe? Trabalhei nas minhas empresas, nos meus negócios, sendo cristão, confiando que Deus podia mudar as situações. Vi milagres, vi maravilhas, vi circunstâncias transformadas. Sabe, de vez em quando você conta umas histórias e o pessoal fala, será que é verdade? Foi na minha vida. Por isso que a gente conta. Então, Deus está falando com você hoje. Abre os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus falar. E se você não está conseguindo ouvir diretamente com Ele, da Bíblia, que você pode também ouvir diretamente dele, para isso que a igreja existe, é para levar você a esse crescimento espiritual, para relacionar intimamente com Deus. Ouve o que Deus está falando através, sabe, da sua liderança, que Deus está mostrando a você, que Ele quer comunicar com você no seu interior. Amém? Olha só, volta lá, filho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, e o que é mais gostoso disso é que Deus sabia que o homem é esquecido, Ele falou, vou deixar escrito. E teve uma época que as informações foram passando de pais para filhos, ok? Né? Os profetas foram ensinando, mas chegou um ponto, Deus falou, esse povo não muda, e parece que eles não ouvem, então vamos escrever tudo. Eu acho interessante que quando Moisés foi morrer, quase que ele leu de novo toda a lei. Você vai vendo os grandes homens de Deus. Eu falei para Deus que o dia que Ele for me levar, que eu estiver bem velhinho já, né? Que é assim, eu queria ter essa sensação, que esses homens iam deitar na cama e falar, pessoal, se reúne aqui, está chegando o meu dia, eu preciso passar informações importantes para vocês. E era assim que eles faziam, sabe? Só que Deus falou assim, o povo não ouve, vou deixar escrito. Então abre os ouvidos espirituais, pede a Deus. Eu faço esse tipo de oração, Deus abre meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero entender o Senhor.
Aí não pensa que toda hora vem uma voz do céu. Vem não. Mas eu estou andando, estou falando com ele, estou conversando e de repente tem uma sensação que ele me falou no ouvido algo e que aquilo é importante. Aí eu corro e escrevo, para não esquecer, né? Porque depois dos 50 você já viu, né? O homem só consegue concentrar numa coisa de cada vez, ainda mais quando Deus fala, e Deus fala logo uma lista, então você não escreve para você ver não. Gravo no telefone, escrevo no telefone, depois eu vou revendo aquilo e vou anotando e vou conversando com Deus o que é mais importante para cada momento e aquilo que Ele precisa mudar em mim. Então abra os ouvidos espirituais, sabe? Não deixe, não fique assim desatento àquilo que Deus quer falar com você. Sabe que com relação a crescer, a desenvolver o seu espírito, nós não podemos ser surdos. Eu escrevi isso aqui, não pus ali. Nós não podemos ser surdos, insensíveis. Sabe? Jesus mostra nas parábolas que ele fala para os discípulos, ele fala, olha queridos, para uns eu falo parábolas, para outros eu falo diretamente. Né? Mas por que para uns ele falava em parábolas? Porque o pessoal não ouvia, era perder tempo explicar o negócio detalhado, né? Então, Deus falava, olha, não adianta eu explicar isso para eles. Então, eu vou explicar para aqueles que entendem. Quem quer entender Deus? Quem quer compreender Deus? Tem que abrir o coração. Sabe onde Deus me falou isso? Caminhando. Irmãos, tudo que está aqui foi caminhando. Foram dias de caminhada, cada dia uma coisa, cada dia uma anotação, cada dia um apontamento. É lógico que eu resumi tudo, há muito mais coisa, sabe? Mas Deus falou, eu estava lá em São Paulo, visitando uma ONG, né? E Deus falou comigo na hora da ONG. Eu anotei tudo. Eu não sabia que o pastor, à noite, ia pedir eu para pregar no Tadel. De repente ele chega para mim e fala assim, Aguinaldo, eu queria que você falasse no nosso Tadel, irmãos. Aquele pastor, ele é tão criterioso que só dele convidar já foi uma honra, um privilégio. Ele é muito criterioso. A igreja é muito saudável que nós temos lá em Barueri, sabe? Ela tem aí uma média de quase 6.000 pessoas. E o pastor Gumer, ele foi missionário no Japão durante 4 anos, ele é muito detalhista. Pensa no homem que você senta e sente o Espírito Santo só de sentar do lado dele. Eu tive o privilégio, né, de ficar horas com ele conversando, sabe, de observar o dia a dia dele, dentro da cadeira. Eu não fiquei lá, estou aqui só, né? Eu ficava observando, olha, porque eu saía cedo para orar, quando eu chegava ele estava entrando na sala de oração, eu via o tempo que ele saía, eu via o tempo que ele estudava, eu via a forma que ele estava fazendo, eu estava observando tudo, que eu quero aprender com quem é bom. E o cara te convida a pregar no Tadel. Eu falei, Deus, e aí? E ele falou, você tem alguma coisa? Na hora, veio aqui, você escreveu tudo lá na ONG. E aí, aquilo era transmitido, né? Então ele apresentou eu na tela, a gente apresentou, eu recebi mensagem hoje. Hoje eu recebi mensagem ainda da palavra que eu preguei lá. E ela está reservada para pregar para vocês também. Né? Porque eu vi Deus falar. Eu vi Deus falar. É quando Deus transmite esses detalhes para a gente. É na hora que a gente caminha com Ele. Na hora que a gente está na presença dEle. E isso é um preço a pagar. Né? Nós temos que fazer isso. Sabe? Nós não podemos ficar surdos, insensíveis ao Espírito de Deus. Nós temos que abrir os ouvidos espirituais. Fala para Ele, fala, Deus, abre os meus ouvidos espirituais. Pode falar. Fala, Deus, abre. Deus, me dá paladar, eu quero sentir quão doce é a tua palavra. Deus, abre os meus ouvidos, abre, eu quero respirar o que o Senhor respira. Sabe? A gente tem que ter isso. E o último que eu quero falar, dos 5 sentidos, eu estou falando de sentidos espirituais, entende isso. Só quando você fala no natural, a pessoa entende, porque ela já viu no natural acontecer. Então, tato. Vamos ler? Tato. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está falando que vai ser pai para nós. Mas para isso ele fala, não toqueis em nada impuro ou imundo.
Por que tem uma relação do natural com o espiritual? Porque glutonaria, por exemplo, é um pecado. Comer não é pecado. Mas o comer em excesso é. Percebe? Então glutonaria é pecado. É natural, né? É ou não é? Comer é natural, né? Você come carne? Só eu? Se você não come, manda tudo lá para casa. Tudo que eu falar que você não comer, manda lá para casa, que a gente põe no freezer e vai descongelando, né? E vai sobrevivendo, graças a Deus, todos os dias com isso. Por exemplo, assim, o que você ouve e vê? Vou falar de prostituição, mas prostituição aqui é o que você ouve e é o que você vê. É o que você dá valor em ouvir e ver. Porque nós que já passamos dos 50, é impressionante. Depois dos 44, 45, o Google sabe a sua idade, porque você já pôs lá, você preencheu a idade. Aí aparecem coisas, se você quiser, em Sintra, você pode ligar. Hã? Encontros, ela falou, ela sabe mais do que eu. Encontros para mais de 40. Encontros para ir. É ou não é? Engraçado que até os 30 não aparecia no meu telefone. Porque eu não tinha 40. Aí eu, né? Uma vez teve no meu Facebook, começou a sair uma coisa que aparecia um punhado de fotos de amigos. E eu abri. Era prostituição. Eu liguei para os amigos estavam falando comigo, falando, o pastor não vê isso. Foi muito engraçada a conversa nossa, o pastor não vê isso. E realmente não vejo, mas estava lá. Aí você vai ver, você entende? Estava fotinha de vários irmãos. Por quê? Porque o Google sabe quem é seu amigo, então ele joga a coisa para ver se você entra. Você entra, aliciou, ficou, né? Olha, essa saiu agora, né? Aliciou, ficou. Então, o que você vê? Então, se você... Agora, vamos para isso não. Põe uma criança diante de um telemóvel para jogar aqueles joguinhos que é só de morte e destruição, em que ele mata pessoas. Eu não gosto daquilo. Eu falo, os meninos chegam lá em casa, vai brincar, é sobrinho, eu falo, isso é proibido na minha casa. Porque quando começa a matar a cabeça dele, quando ele tiver a oportunidade e for, naturalmente, muitos deles se tornam criminosos. Porque começa a brincar com aquilo. Tem joguinhos que você põe no seu telefone. É só um joguinho, pastor, você fica viciado. Teve um rapaz que eu conheci no passado, tinha uma fazendinha que construía fazenda. O rapaz estava gastando o cartão de crédito dele para comprar coisa que nem utilidade tem para ele, era para brincar no telefone. Por que isso? Porque te contamina a visão, te contamina as emoções, te contamina a sua mente, e a sua mente fica desejando fazer aquilo. Vocês nunca viram ninguém fazer isso? Eu vi um rapaz gastar grana adoidado com essa porcaria. Porque a gente brincou uns tempos, tal. Quando falava para comprar, desliga. Eu sou daqueles que quando eu entro no joguinho que eu quero distrair um pouco a cabeça, eu gosto muito de jogo de sinuca, né? Eu assisto lá na televisão, não me cobra nada, né? Tá lá e vai embora. Mas quando eu estou assim, viajando, coisa, tá assim, você está cansado, você não consegue ler, você não consegue mais. Aí você quer ver um joguinho, por exemplo, aqueles Tetris, aquelas coisinhas que vai preenchendo, que vai conquistando, né? Eu falo para as meninas, eu vou até os 50. E joga até os 50 e desligo. Por quê? Porque eu não vou gastar dinheiro a partir dos 50. Porque quando começa, olha, põe 3 euros, 3,50 euros. O cara, não é nada, né? É um café. Mas de café em café você fica pobre, tá bom? Toma cuidado, né? A forma, eu escrevi isso aqui para você não tocar no mundo, né? A forma de falar com as pessoas, a forma de expressar com as pessoas, a forma de se relacionar com seu cônjuge, com seu filho, com os colegas de trabalho. Que jeito que você fala? A forma de ser patrão. Eu já vi patrão assim, sabe, destruir emocionalmente um funcionário. Inclusive eu tinha isso há muitos anos atrás, eu posso falar porque já até fechou, ninguém vai saber quem é no Banco do Estado de Goiás. Ele era diretor da parte financeira, contábil, e eu era da parte de cobranças. Pensa num cara chato, eu tinha que trabalhar com ele. Ele destruía emocionalmente, ele falava, tudo que você fazia não prestava, não estava certo. Um dia nós fomos jogar futebol, e eu era guarda-redes, e ele era avançado do time. Eu falei para os meninos, hoje eu vou pegar ele, na hora que ele reclamar, eu vou explicar por que dentro de campo, porque não pode falar nada. Porque lá no trabalho não podia falar, ele era meu superior, mas lá no futebol, ele era igual para igual. Meu irmão, eu cheguei com vontade. O que é isso, Aguinaldo? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa.
Você trata as pessoas assim, 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 assim. Aqui você é igual nós. Se eu te tratar desse jeito, você vai ficar calada. É o que você fala para nós lá. Então aprende. Pronto, acabou, nunca mais tratou bem. Sabe, desculpa, não, eu acho que não deve ser assim. Eu era ímpio, tá? Entendeu, irmão? Eu tô contando a história da coisa. Mas assim, eu fiquei com raiva do cara. O cara tava diminuindo a gente, destruindo a gente emocionalmente. Ele quer que produz. Sabe? Hoje, os patrões que conseguem levar as pessoas a produzir é aqueles que são, os funcionários são estimulados a produzir, a vencer. Então, assim, o que você fala? O que seu filho é hoje, com 22, 23, 24 anos? Cuidado, ele é o que você imputa na vida dele, quando ele tem 2 anos, 3 anos, desde que nasceu. O que você produziu, o que você falou, o que você disse. Então, eu estou trazendo para coisa prática para a gente entender. Porque tocar em coisa imunda na época deles era tocar numa pessoa morta, numa coisa assim. Não, agora não. Nós temos que entender que tudo que é contrário a Deus é imundo para Deus. Então a gente tem que evitar, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Não estou falando isso, irmãos, para condenar, é para alertar. Lembra que eu falei que o pastor tem que sensibilizar? Eu estou sensibilizando você. E eu, meu irmão, igreja para mim é isso. Se nós não pudermos ensinar a verdade, para que estamos aqui? Se nós não pudermos levar você a crescer, eu não quero pregar, você vai prosperar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a sua vida chega lá em cima toda destruída. O que adianta você ganhar rios de dinheiro e chegar com a família destruída? O que adianta você, sabe, vencer em uma área da sua vida, mas destruir as outras? Nós precisamos falar a verdade. Jesus é a verdade. E isso é que precisa ser ministrado. Sabe, infelizmente, muitos locais hoje só falam de coisas que vão, como é que eu vou dizer, tenta só te pôr lá em cima, mas num sentido de não te mostrar o caminho, sabe? Ele te dá o status da vitória, mas não te dá o caminho da conquista, percebe? Nós precisamos andar no caminho da conquista, para podermos valorizar o status da vitória, e Deus ser glorificado no nosso status de vitória, amém? Lindo, né, Deus, né? Como então, só para, antes de encerrar essa parte aqui do tato, assim, nós devemos desenvolver os nossos sentidos espirituais, e eu mostro isso para você, que João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, verso 80, ele crescia e fortalecia em espírito, é a Bíblia que diz, tá? Tá bom? Para nós fortalecermos, nós temos que entender isso. João Batista, mas Jesus também, você vai no livro de Lucas, capítulo 2, verso 40, Jesus crescia, desenvolvia. Então, nós também temos que desenvolver, porque Ele é o nosso exemplo, nós temos que olhar para isso. Então, como então fortalecer o nosso ser espiritual? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, desejar. O que é o leite espiritual? Desculpa, é a palavra de Deus. É falar mesmo. Irmão, eu vou te falar, não vai te dar vontade na hora que você quiser ler, mas você tem que decidir ler. E tem que decidir ler porque você deseja ler. Eu vou te falar, você tem um inimigo na terra, o diabo, que ele vem, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele diz que vem cegar o entendimento dos incrédulos. O que ele vem? Cegar o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus, a glória de Deus. Então, o inimigo vai querer te cegar. Você vai deixar? Não. Então, toma uma decisão. Fala, eu vou experimentar ver a glória de Deus. Aí você vai ler a Bíblia, começa a dar sono, começa a dormir em cima da Bíblia. Já sentiu isso? O Eduardo, meu primeiro líder de célula, ele jogou futebol comigo, e ele falou assim, Aguinaldo, quando eu fui ler a Bíblia a primeira vez, eu dormia em cima da Bíblia, eu começava a ler, dormia, pum. Ele falava, era impossível ler a Bíblia, dormia. Então ele fez um desafio, presta atenção no desafio que ele fez. Ele falou, Deus, eu vou ler a Bíblia todinha, é lógico que em pedaços, né? Eu vou contar para vocês, ele leu em pedaços, ele não leu todinha de uma vez só. Ele subia na sanita, pisava de cá, pisava de lá, e falava, se eu escorregar, eu quebro as pernas. Mas o que eu vou ler, eu vou ler. Nunca mais dormiu. Hoje é um grande líder espiritual na minha cidade, em Goiânia. Tem um grande ministério. Você entende? Porque o diabo vai querer cegar. Fala, o diabo quer me
cegar, mas eu não vou deixar. Fala, vamos falar. O diabo quer me cegar, mas eu não vou deixar, ok? Então, não sei o que você vai fazer. Se você vai ler a Bíblia em pé em cima da sanita. Mas que você vai ler, vai ler. É isso que você tem que pôr na cabeça. Então, assim, muitas vezes eu desisti no meio do caminho. Não estou falando para vocês, porque agora eu estou conseguindo ler com essa velocidade, com essa coisa. Mas foi uma luta vencer. Mas vale a pena. Isso é que eu quero te dizer. É porque é muito gostoso. Vale a pena. Amém? Tá? Então, deseja ardentemente. O que você deseja, você corre para conquistar. Já viu criança que deseja rebuçada ali na porta? Ela dá a volta no pai aqui e vai lá pegar. Ela dá um jeito, vai lá pegar. Ela desce a escada, fora da sala de aula, vai lá pegar. Se ela quiser o rebuçado, não tem cidadão que vai esconder o rebuçado dela. Ela vai chegar, pastora Rita, tem rebuçado. É ou não é? Então, dessa forma que tem que ser a gente. É porque a gente para de olhar para as crianças. A gente pensa, agora nós somos grandes. Não precisamos aprender com as crianças. Filho, quando quer um filme, lá em casa, quando as meninas querem assistir televisão, um filme, se eu estiver na sala vendo a minha sinuquinha, que é o meu momento de relax, chega uma e fala, pai, você está vendo alguma coisa de interessante? Filha, estava. Aí chega a Isa, a Isa é a última, vem a Esther, vem a Lídia, vem a Isa, né? Aí a Isa só põe a mão, quer dizer assim, me dá o comando. Por quê? Porque elas desejam ver aquilo que elas querem. Criança é ou não é insistente quando quer alguma coisa? É o que Deus está falando, vamos ser criança, gente. Vamos ser insistente com Deus. Ele é fofinho demais, Ele quer te pegar no colo, Ele quer cuidar de você, Ele quer te amar, Ele quer te ensinar, quer te orientar. Jesus, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aí você fala, pastor, como que eu vou fazer? Romanos 12, 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Todo mundo chega aqui e fala, eu tenho que sacrificar meu corpo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que sacrificar, tem que subir na sanita para ler a Bíblia. E falar, se eu dormir, eu quebro as pernas. Percebe? Sabe, eu não sei qual que vai ser o seu desafio. Por que vou ser sincero? Vou ler na hora que eu deitar. Não lê. Não lê. Ou você programa, ou você não come. Deixa o seu almoço assim, vou ver o que dá amanhã, na hora que eu almoço, na hora que der. Vai ficar sem almoçar. Não é verdade? Normalmente quem não programa, quem não tem horário, ele não para fazer. Você para almoçar? Deus está falando, para comer a palavra. Você para ouvir música? Deus fala, para ouvir a minha palavra. Para ver o que eu escrevi para você, para ler a carta que eu deixei para você. Para cheirar o meu perfume e sentir a minha presença. E para de tocar em coisa errada. Deus é muito legal, né? Muito fofinho. Ele é todo doce, né? E continua, sede conformados com este mundo, não sede conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa alma. Amém? Queridos, a gente vai encerrar com um texto, que eu vou só contar rápido a história, que é de um homem que procurou Jesus. E ele procurou Jesus, ele era um cara que conhecia as letras, conhecia as leis, ele era uma pessoa importante e ele até foi meio escondido procurar Jesus. Eu não sei como é que você vai fazer para procurar Jesus, mesmo que seja escondido, ele te aceita. E ele chama Nicodemos, e ele era um príncipe no meio dos judeus. E ele foi ter a noite com Jesus e ele falou, mestre, assim, eu quero entender as coisas, vou parafrasear, né? Porque o Senhor é vindo de Deus e ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não é com ele. Então eu quero me aproximar de Deus, eu estava querendo. Jesus lhes respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele falou, mas como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não estou falando disso, não é nascer da carne, é nascer do Espírito. Os sentidos que você vê no mundo natural, transfere para o mundo espiritual e relaciona com Deus, e você vai encontrar Deus, são pérolas que Deus deixa na palavra dele. Vamos ficar em pé?
E ele diz: não te maravilhes de dizer isso. Importa-vos, é necessário vos nascer de novo. Então, queridos, eu queria, assim, uma palavra que faz a gente refletir, faz a gente pensar e faz a gente decidir. Antes de você decidir qualquer coisa na sua vida natural, decida experimentar esses sentidos espirituais dentro de você. Depois vai ser muito mais fácil você tomar as decisões no natural. Espírito Santo, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelos irmãos que estão a assistir, pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que ainda verão. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está movendo no nosso espírito e está entrando dentro das nossas entranhas para transformar aquilo que somos. O Senhor não está a falar de posicionamento físico, o Senhor está a falar de posicionamento espiritual. E eu peço que haja essa revelação no nosso coração, de sentir, de ver, de ouvir, sabe, Senhor, de experimentar, comer, de tocar na Tua presença. Não há coisa melhor do que a Tua presença. Vem sobre nós nesse dia, sabe, Senhor, toca em cada um de nós. Enche-nos agora do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Tu és tão lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Oh, Espírito de Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu carinho. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela paixão que o Senhor tem por cada um que está aqui. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Começa a falar palavras para Ele de carinho. Começa, se você ainda não tem, fala: Senhor, coloca na minha boca palavras de amor pelo Senhor. Eu quero sentir o Teu cheiro, quero ser esse aroma suave ao Senhor. Me ajuda a não tocar em nada impuro, me ajuda a tocar naquilo que transforma a minha vida, que é na Tua presença, Senhor. Em Tua presença eu me sinto seguro, em Tua presença eu encontro descanso, em Tua presença eu encontro, ó Deus, sabe, o íntimo daquilo que o Senhor me fez e me criou, a essência daquilo que eu sou. Tu és a minha prioridade. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Espírito Santo, enche-nos, 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 enche-nos. Começa a pedir Ele, fala: toca em mim, Espírito. Quero experimentar o Senhor, quero experimentar a Tua presença, quero experimentar a revelação da Tua palavra. Começa a falar para Ele, começa. Seja você. Irmãos, tem coisa que nós não podemos fazer. Nós podemos orientar você, mas todas as decisões daquilo que acontece na sua vida depende de você, não depende de nós. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus.